Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui ó, é a professora Lucimara Mota falando. E mais uma vez, gente, eu estou aqui para fazer contação de história. Na semana passada, eu não fiz contação de história, não publiquei nada no canal, porque eu estava meio doentinha, mas agora eu estou bem melhor, tá? Então estou eu aqui fazendo mais uma vez a contação de história para vocês, tá bom? Porque na realidade, gente, também não adianta nada eu vir aqui doente, né? Fazer contação de história e tá borocochô, né? Borocochô. Então, mas eu estou bem hoje, né? E hoje, gente, eu venho trazer para vocês uma história muito bacana, que é a história de Salomão. O legal, gente, é que tudo que a gente faz na vida, ela traz pra gente retorno, né? E a história de Salomão é muito bonita, porque olha pra você ver, Davi, ele tinha vários filhos, e dentre esses filhos, Salomão não era o mais velho, ele era o mais novo, né? E o legal é que quando Deus falou para Davi que o próximo rei seria Salomão, vários dos irmãos de Salomão não concordou, não. Mas Salomão, ele foi um rei escolhido por Deus. Como Davi tinha muitas esposas, né? Várias esposas, e as pessoas da época imaginavam que um dos filhos que seria rei depois de Davi seria um dos filhos mais velhos, né? Os filhos dos primeiros casamentos, ou primeira mulher, né? O primeiro casamento, que seria da linhagem do rei do passado, que era o rei Esaú, né? Então, porque Davi casou com uma das filhas dele, né? Então, automaticamente essa era o que imaginavam-se que seria, né? E não aconteceu isso. O que aconteceu foi o seguinte, é que Davi, ele casou, ele tinha uma das suas esposas, né? Teve Salomão, e Salomão foi o rei depois de Davi. E quando Salomão, ele sendo um homem muito inteligente, sabedoria inteira, né? Um homem sábio, Salomão, ele teve várias lutas, várias conquistas também, várias guerras que ele participou e várias conquistas que ele teve. E é uma das conquistas, das maiores histórias da Bíblia que fala sobre Salomão, fala sobre a sabedoria de Salomão. Salomão, ele era um homem inteligente e sábio. E eu vou contar para vocês uma das histórias que mostrou o quanto Salomão era inteligente. Salomão, em uma certa vez, apareceu duas mulheres lá. E uma dessas mulheres, as duas mulheres tinham filhos, e elas moravam junto, porque eram as mulheres pobres, né? Moravam todas numa casa só. E de repente, numa noite, uma criança morreu. E a mulher que a criança morreu, ela foi lá e trocou, e pegou o bebê vivo e colocou do lado dela, e pegou o bebê morto e colocou do lado da outra mulher que estava dormindo. E toda mãe conhece o seu filho, né? Dizem essa história aí, na realidade é essa. A mãe, ela não perde o seu filho, seja, por exemplo, o cheiro, a intuição. Então não tem como. O choro de um filho também, a mãe jamais esquece o choro de um filho. E a mulher que acordou com o bebezinho morto, ela pegou e falou: esse bebê não é meu, esse bebê não é meu, esse bebê não é meu, ele é teu. Ela falou para outra mulher.
esse bebê é teu. E a outra falou, não, de jeito nenhum, é seu, o meu bebê está vivo. O seu morreu, o meu está vivo. E foi passando-se o tempo e a discussão foi surgindo cada vez. E lá uma hora eles tiveram essa discurso, essa confusão, se chegou até os juízes da época, né? E uma das pessoas que julgava era o rei. O rei ele julgava. Ele dizia o seu parecer e ele determinava o que tinha que acontecer. E o rei, de tanto o rei perguntar de quem é esse bebê, e a mãe que trocou o bebê, não, ele é meu, de jeito nenhum, ele é meu, ele é meu. E a outra mãe falou, não, esse bebê não é dela, ele é meu filho. Eu tenho certeza que é meu filho, eu conheço meu filho. E foi indo até o final, de tanta discussão entre elas, e não tinha como decidir de quem era aquela criança. O rei pegou e falou o seguinte, então nós vamos fazer o seguinte, o primeiro bebê já está morto. Então esse bebê, nós vamos cortar ele bem no meio. Pegou na perninha do bebê e falou, vamos cortar bem no meio. Dá metade para uma, metade para outra. E a mãe, que não era a verdadeira mãe, ela falou, não, tá certo. Nem para mim, nem para ti. Eu concordo com isso. É isso mesmo, rei. O senhor é inteligente, tem que ser assim mesmo. Olha, boa sabedoria o meu rei. O meu rei tem toda a razão, nem para mim e nem para ela. Aí a gente não vai mais ficar brigando mais. E a verdadeira mãe pegou e falou assim, não, não faça isso. Então entrega o menino a ela. E dê para ela essa criança e ela vai criar. Aí o rei olhou e falou assim, peraí, a mãe disse que poderia cortar o bebê e dividir ele no meio. Ah, não, essa não é a mãe. Uma verdadeira mãe jamais maltrataria ou faria algo mal ao seu filho. Tenho certeza que essa mulher está mentindo. Então você pega esse bebê e dê para a mãe verdadeira. Falou o rei, ordenando para o soldado. Entregue essa criança para a verdadeira mãe, porque uma mãe nunca queria machucar o seu filho. Olha que interessante, gente, como sabedoria. Com certeza, o rei, talvez lá no íntimo, ele não tinha a intenção de matar aquele bebê, mas ele queria saber quem era a mãe verdadeira, porque ele tinha certeza que a mãe verdadeira nunca queria fazer com que o seu filho morresse ou que aconteceria qualquer coisa ruim com aquela criança. Olha que legal, interessante a gente ver essas coisas. Hoje em dia a gente vê o seguinte, até hoje, né, na sociedade a gente vê isso. Nenhuma mãe em sã consciência, a não ser que ela esteja doente, né, ela maltrataria o seu filho. Essa história, ela é muito legal, porque essa história, ela nos ensina que nós temos sempre como tirar uma conclusão. Nós não precisamos de forma alguma agir de forma errada, né? Ou uma forma inadequada. Nós temos sempre que procurar uma estratégia para que a gente possa saber quais são as verdades que estão atrás daquelas mentiras que contam para nós, ou daquela mentira que contam para que as pessoas possam ser sanadas as suas verdades, né? Porque as verdades verdadeiras, elas sempre surgirão. Não importa o tempo que passe, mas quando você fala uma mentira para se safar de algo, automaticamente essa mentira ela chegará, elas virão à tona no tempo certo. Então, olha, e outras N coisas, né? Batalha que ele conseguiu ganhar justamente pensando
em como ele era sábio. E olha, surgiu naquela época, se esparramou para as nações vizinhas, quão era inteligente o rei. E o rei, ele pegou e determinou que aquela mulher, que ela mentirosa, ela sofreu as consequências da época, porque não se podia mentir para um rei, não se podia mentir. Não era assim, as pessoas tinham que levar alguma coisa em troca daquilo. Automaticamente, com certeza, ela deve ter levado alguma coisa. Eu não vi, por exemplo, falando qual foi o castigo que ela teve, mas um dos piores castigos que ela teve é de ser descoberta a sua mentira, e além de descobrir a mentira dela, ainda foi-se descoberta a verdade, que é importante. E daí, sim, Salomão pôde tomar a decisão correta. E eu vejo assim, sabe, gente, que em toda a nossa vida, olha para vocês verem, se passaram tantos anos depois dessa história, e essa história ainda ela se segue para o mundo afora. E sempre quando vamos falar sobre sabedoria, inteligência, quando vamos pedir inteligência e sabedoria para Deus, a gente sempre pede: ó Senhor, me dê a sabedoria de Salomão, para que eu possa fazer as coisas certas, para que eu possa tomar a decisão adequada. E isso é muito legal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, porque essa história é uma das histórias que eu mais gostei de ter ouvido na infância. Gente, histórias bíblicas são histórias fantásticas, em que nós podemos tirar lição dela, que nós podemos entender o quanto elas são importantes para a nossa vida. Essas histórias têm trazido para a humanidade coisas para se refletir, coisas que as pessoas têm tentado cada vez mais ser sábio, usando uma sabedoria em que ela vem de Deus, uma sabedoria divina, uma sabedoria em que o homem mesmo, dele mesmo, ele não tem. Porque às vezes, quando nós deparamos com coisas difíceis para resolver, às vezes é muito mais fácil a gente pegar e passar para outra pessoa resolver do que a gente mesmo própria resolver. Só que tem coisas que surgem na vida que nós não temos condições de passar para ninguém. Aí então, ó, essa hora, meu amigo, ó, é pedir sabedoria para Deus, inteligência, para que você possa tomar a decisão adequada, a decisão correta, uma decisão em que vai te levar a uma conquista ou a uma forma que você vai ficar com o seu coração satisfeito, alegre, transbordando. Então, gente, seja sábio, tenham sabedoria em tudo que vocês forem fazer. Coloca Deus na frente, pede para Ele tomar a decisão de todas as coisas, que eu tenho certeza que Ele vai te ajudar a você ter a visão adequada que você precisa ter. Então, essa é a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Como eu disse para vocês, é uma das histórias que eu mais gostei de ter aprendido na minha infância, tá bom? Ó, beijo para todos e ó, bora lá, gente. Até a próxima contação de história. Tchau, tchau!